Orientação do ROCAM, ministra Sandra Alice Noschese. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Quero agradecer também aos que nos assistem. Parabéns pela outorga e que o senhor tenha uma grande missão. Parabéns. Seja bem-vindo. Primeiramente, agradeço a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos o culto aos nossos ancestrais e antepassados do mês de janeiro de 2022. Pedimos que, através das nossas orações, eles possam se elevar e cumprir cada qual com a sua missão. Temos como salmo de hoje, como viver, e o ensinamento: tenha o sentimento de que está em meio a espadas, para não ser dominado por Satanás. Vivenciamos 2 anos de pandemia, e desde então, os acontecimentos a cada ano têm se agravado. Isto não significa que os fatos só se agravaram a partir deste episódio, mas vem mostrando, através do mesmo, que tudo tem se agravado desde então. As evidências e os acontecimentos trágicos no início deste ano só vêm a confirmar o quanto o universo e a humanidade vêm passado por limpeza e purificações. Se analisarmos de um modo geral, vamos notar que o ensinamento de hoje é claro a tudo o que diz respeito à atuação dos demônios, espíritos do mal e até mesmo a Satanás. Isso porque os espíritos malignos são inteligentes e querem a qualquer preço vencer tudo aquilo que vem do bem. Precisamos entender a atuação do mal, assim como entender tudo aquilo que vem com a permissão de Deus. Muitas coisas são permitidas por Deus para o nosso crescimento, e por isso falamos que às vezes há um mal para um bem maior. Todos sabemos que a transição se faz presente e a cada dia vemos que tudo está sendo muito rápido. O tempo e os acontecimentos estão velozes, e tudo sendo direcionado para a limpeza e purificação da humanidade. Existe um processo individual para cada um de nós: aceitação, renovação, evolução e renascimento. E tudo direcionado ao iremos nos deparar com situações e momentos de dor e de angústia. Ou entramos em sintonia com Deus, ou buscamos uma vida simples, com transparência e verdade, ou viveremos momentos difíceis. Eu não sei de que forma, de que maneira cada um tem encarado para tudo que está acontecendo. Mas eu falo especificamente de mim, daquilo que eu acredito.
aquilo que eu entendo. A gente está num ponto que nós não temos mais tempo para perder. A gente se volta realmente para as coisas de Deus e entende definitivamente que nós somos tão pequenos, ou então o ser humano vai sofrer muito. Mas quando a gente fala o sofrer muito, não é no sentido de que Deus vai estar te punindo ou Deus vai te castigar. Não. Não é com esse objetivo. A nossa direção, ela sempre foi mostrada que é para o divino e para o espiritual. Mas, infelizmente, a humanidade, o ser humano, ele é tão voltado a apenas aquilo que ele vê, que ele acaba deixando de lado muitas das coisas espirituais, principalmente o que vem ocorrendo no mundo. A gente está vendo que todo esse processo de pandemia está se prolongando. A gente vem notado que no começo do ano, quantas tragédias ocorreram. E isso é culpa de quem? De Deus? Não, é do ser humano. A própria natureza está falando, está gritando, e o ser humano continua batendo na mesma tecla de que ele acha que ele é o dono do mundo e que ele é o dono da verdade. Mas uma coisa eu digo, e não é porque eu estou falando ou estou sendo dona da verdade. Não, eu digo pelo fato de ser humano. Porque quando bate um sofrimento à sua porta, quando você perde um ente querido, quando você recebe a notícia de um familiar, de um sobrinho, de um filho, de um irmão que está com uma doença, a pessoa descobre um problema. O que as pessoas fazem? No automático, é na hora elas lembram de Deus. E Deus, gente, pelo amor de Deus, Deus, não precisa acontecer uma desgraça, não precisa acontecer uma tragédia, não precisa acontecer uma doença. Deus é constante no nosso dia a dia. A gente tem recebido notícia de pessoas que estão partindo, as pessoas estão indo embora. Então, a cada dia você vai vendo que a nossa direção ela está cada vez mais única. E quem será o próximo? Será que sou eu? Será que são alguns dos senhores? Será que são pessoas chegadas? Mas eu digo isso, ninguém quer ir, eu também não quero. Mas nós vamos ter o nosso momento. E não dá para fugir disso. Então a gente começa a questionar aquela coisa de que a nossa vida, ela precisa ser simples. Nós não precisamos de muito para viver. Porque você pode juntar fortunas, mas de nada vai adiantar. A sua fortuna vai te ajudar aqui. Porque precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos pagar conta. Mas a nossa fortuna maior tem que estar ligada a Deus. Porque quando você recebe uma notícia, você corre no altar. Hoje eu posso falar alguma coisa, porque a maioria das pessoas sabem, não vou entrar em mérito. Como já falei, na minha família estamos vivenciando uma situação com um sobrinho meu, bem pequenininho. Hoje eram 6 horas da manhã, eu estava rezando e orando por ele, porque ele ia passar por um procedimento cirúrgico. Foi tudo bem, graças a Deus. Graças a Meixo Sama. Mas por que eu falo isso? Porque para onde é que a gente corre
é para Deus. E enquanto as coisas estão fluindo na nossa vida, a gente lembra de Deus, entre aspas. E Deus, você tem que ter essa força todo dia. Meixo Sama, para os messiânicos, é todo dia. Porque nós não sabemos o que vai vir à nossa porta. Então a nossa vida, ela precisa estar voltada para as coisas simples. Porque para o que é verdadeiro. Porque nós precisamos estar preparados com forças e sabedoria para que, se algo chegar, nós estamos amparados. E não adianta ir pedir socorro a hora que vem te bater na porta. Como fala o ensinamento, todo cuidado é pouco. Não podemos negligenciar o mínimo que seja, tendo o sentimento de que estamos em meio a espadas, sujeitos a tudo. É como se estivesse pisando em ovos, né? É assim que a gente tem que andar. Até mesmo no que está relacionado à fé. Sabemos que existem muitos espíritos controladores, malignos, tentando tirar o ser humano do seu foco de luz, controlando as mentes humanas e fazendo com que a pessoa exponha suas fraquezas e dependências a ponto de se lamentar, afirmando ser indefesos e vítimas. Em alguns casos, a máscara da fragilidade é um recurso utilizado pelos poderosos espíritos controladores para atingir o seu objetivo. Então, veja bem, nós sabemos que o mal tem a mesma força. Nós não temos noção das colônias espirituais que existem, não só do bem, mas do mal também. E esses espíritos, a cada dia, eles estão ficando mais inteligentes. A cada dia eles trabalham na mente do ser humano. Então, muitas vezes, as pessoas, elas usam de situações, elas usam de palavras, mas no fundo, não é isso. Ela está sendo manipulada e nem ela sabe, nem ela se dá conta. Então, por que Meixo Sama fala que temos que viver como se estivéssemos em meio a espadas? Porque o espiritual você não vê e ele está aí. Aqui está o diabo e aqui está o anjo. Os dois trabalham junto. Para quem que eu vou oferecer a minha mente? Tudo está ligado. Tudo é um conjunto de coisas. E nós precisamos estar muito focados para o que vem de Deus. E saber discernir uma coisa da outra. Acredito que esses mesmos espíritos não se encontram somente no mundo espiritual, mas também usando a vestimenta carnal e fazendo do ser humano o seu maior alvo de atuação. E por esta razão, Meixo Sama que fala: precisamos viver com o sentimento de que estamos em meio a espadas. Aquilo que vem de Deus, da luz, os bons espíritos e guardiões não se impõem e não manipulam as mentes humanas. Muitos dos seres humanos
se perderam pelo caminho e vivem à mercê de tudo o que os rodeia e os tentam. São atraídos pelas suas fraquezas. Estão envolvidos por coisas, pessoas e situações, vivendo como folhas perdidas ao vento. Este é o fato de estarmos vivenciando dias difíceis e de tantas tribulações. E como diz o Salmo, como viver? Entrega-te a Deus, fazendo o bem, tendo atitudes nobres e transparentes, sendo honesto, verdadeiro e buscando tudo em Deus. Uma coisa é fato. A gente sabe aquilo que a gente vê. A gente entende muitas coisas daquilo que a gente consegue palpar, sentir, ver. Mas o mundo espiritual são poucos. Muitas pessoas conseguem ver, mas não são todos. E a gente, muitas vezes, não tem ideia do que está aí. Sabemos e falamos de paraíso, salvar pessoas, mas até que ponto as pessoas estão querendo ser salvas? Até que ponto as pessoas querem viver na luz? Muitos querem, mas do seu jeito. E quando a gente fala de seguir uma doutrina, as pessoas muitas vezes pensam que você vai ter que ser carola de igreja, que você não vai poder fazer mais nada na sua vida. A gente pode fazer tudo, tudo. Nós somos livres. Mas precisamos ter bom senso. Precisamos estar cientes do que falamos, do que queremos, do que buscamos e do que seguimos. Porque, principalmente para o jovem, tudo é festa. Mas não é bem por aí. Não é bem por aí. Um dia esses mesmos jovens talvez vão entender melhor o que muitos dos pais estão querendo fazer com eles. E vão ser gratos um dia. A gente precisa ter uma convicção de que nada na nossa vida vai poder caminhar sem o amparo de Deus. Sem uma direção. E não adianta a gente querer fugir disso. Porque em algum momento a gente vai chorar. E quando esse momento chega, às vezes é tarde. Não dá para fazer mais nada. O amparo divino advém de nossa integridade e de nossa sinceridade para com Deus. Deus não olha para os nossos atos e nem para a nossa imagem externa. Deus apenas observa o nosso coração e, acima de tudo, as nossas intenções. Somos vistos pela providência divina, pelos olhos do amor. Que todos os nossos sonhos passem pelas mãos de Deus. Que nada tire o encanto da vida e a importância das coisas simples. Que nosso coração filtre os sentimentos e emoções, que só fiquem aqueles que nos fazem bem. Que nada nos limite, pois o vento que sopra as nossas asas se chama fé. A nossa força vem de Deus, e a nossa vida está nas mãos de Deus.
que o amor e a luz de Deus e Meixo Sama se façam presente e que todos possamos ter o grande despertar. E de que forma esse despertar? Oração para messiânicos, jorei e dedicação. Então, pessoal, o que eu tinha para passar hoje era isso. Quero agradecer a Deus e a Meixo Sama pela permissão de estarmos aqui, realizando esse primeiro culto aos nossos ancestrais e antepassados, primeiro culto do ano, e que ao longo de 2022 a gente venha evoluir, aceitar e crescer a cada dia mais, tá bom? E antes de eu encerrar, eu quero passar para os senhores a programação dos cultos de fevereiro. Dia 3 de fevereiro, na quinta-feira, é o culto do Setsubun. O culto do Huichun, dia 4, na sexta-feira. Setsubun às 15 horas, Huichun na sexta-feira às 17 horas, culto mensal em ação de graças, um sábado, dia 5, às 15 horas, culto do Goshoten, dia 10, às 15 horas. Dia 16, quarta-feira, culto da família, às 15 horas. Dia 19, no sábado, culto da saúde e prosperidade, às 15 horas. E para finalizar, dia 26, às 15 horas, culto aos ancestrais e aos antepassados. Então é assim, o mês de fevereiro é, como fala o reverendo, é o mês que a gente mais reza. Então, para quem quiser, venha dedicar, venha orar, venha conversar com Deus e Meixo Sama. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma ótima missão. Fiquem com Deus.